Agora vamos ver um outro exemplo de resenha, mais dois exemplos, né? Que são bem mais estruturados, né? As segmentações, né? Os conteúdos eles são claramente subdivididos, embora não haja tópicos, não haja subtítulos. Nessa resenha aqui, nós também não temos referências bibliográficas, só temos a referência da obra que está sendo resenhada. Não veio título, né? Mas poderia, né? Pode-se colocar um título aqui, faltou só essa formatação do título e o nome da pessoa que realizou a resenha. Mas o que importa mais pra gente aqui é o conteúdo, a estrutura em si. Temos aqui a referenciação, de acordo com a norma ABNT. E é uma resenha aí de 2 páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parágrafos. 14 parágrafos de 2 páginas. É uma resenha, 3 páginas mais ou menos, né? 2 páginas e alguma coisa. Uma resenha também com seu tamanho padrão. A resenha de um livro. O nome do livro é O Método nas Ciências Naturais e Sociais. Pesquisa quantitativa e qualitativa. Do autor Mazotti, e esse nome bem difícil. Vamos então, né, na estrutura inicial. Temos a introdução, novamente a conclusão no final, e o desenvolvimento trazendo o resumo e a análise, a avaliação crítica. Porém, na introdução aqui, né, na verdade é uma introdução dividida em várias partes, porque cada parágrafo vai apresentar uma informação específica. A gente começa aqui vendo esse primeiro parágrafo falando sobre a autora, Alda Judith Alves Mazotti, é mestre em Educação, doutora em Psicologia de Educação, professora titular de Psicologia de Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele leciona a disciplina de Metodologia da Pesquisa em curso de graduação e pós-graduação desde 75. E aí, um autor, agora o segundo autor, Fernando Gewand Schneider, ou Gewand Schneider, não sei a pronúncia, parece que é holandês isso aqui. É mestre em Educação e em Filosofia, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ambos possuem outras obras na área da educação. Então, primeiro parágrafo aqui bem segmentado, falando sobre o autor, ou os autores no caso. Segundo parágrafo, agora já está trazendo sobre o livro em si, a obra. O método nas ciências naturais e sociais, o livro, né? O livro, o método nas ciências naturais e sociais, pesquisa quantitativa e qualitativa, tem por objetivo discutir alternativas e oferecer sugestões para estudantes universitários e pesquisadores, a fim de que possam realizar, planejar e desenvolver as próprias pesquisas na graduação e pós-graduação, utilizando-se do rigor necessário à produção de conhecimentos confiáveis. É constituído de 2 partes. Ele está apresentando aqui também a estrutura do livro. Trouxe no início o objetivo do livro, né, o público a quem se destina o livro, e a estrutura é constituída de 2 partes, cada uma delas sob a responsabilidade de um autor, traduzindo sua experiência e fundamentação sobre o método científico em abordagens que se complementam. Então, o próprio parágrafo muito bem escrito, né, trazendo a segmentação aí sobre o objetivo, público-alvo e estrutura daquela obra. E agora a gente já vai perceber que no desenvolvimento dessa resenha, o autor, o resenhista, né, ele vai trabalhando estrutura por estrutura, né, de uma ordem bem como o livro como as informações apareceram no livro, nas 2 partes. E aí ele vai falar sobre a primeira parte, primeiro capítulo da primeira parte, segundo capítulo da primeira parte, terceiro capítulo da primeira parte e o quarto capítulo da primeira parte. E seguindo, né, vai iniciar as informações sobre a segunda parte, primeiro capítulo, né, na verdade não, na verdade aqui só sobre a segunda parte. Aí vai traz aqui o capítulo 5 da segunda parte, o capítulo 6, depois no outro parágrafo, o capítulo 7 e um encerramento, né, capítulo 8. E no final vai trazer aí as conclusões, né, a análise crítica e a indicação da obra. Então, a indicação não da obra, né, seu valor específico. Então vamos ver como que ele vai trazer esse resumo, se ele está trazendo a análise crítica, a avaliação crítica junto ao resumo da obra, ou se ele segmentou. Na primeira parte, Gewand Schneider discute em 4 capítulos o método das ciências naturais, apresentando conceitos básicos como da lei, teoria e teste controlado. Então trouxe os assuntos que o autor trouxe, né, o foco que foi desse autor na primeira parte do livro. O foco da primeira parte foi esse. Aí vem. No capítulo inicial, há uma visão geral do método nas ciências naturais e um alerta sobre a não concordância completa entre filósofos e ciência sobre as características do método científico. Muitos concordam que é um método para testar criticamente e selecionar as melhores hipóteses e teorias. Nesse sentido, disse que há um método científico em que a observação, a coleta de dados e experiências são feitas conforme interesses, expectativas ou ideias preconcebidas, e não com neutralidade. São formuladas teorias que devem ser encaradas como explicações parciais, hipotéticas e provisórias da realidade. Então, repara que ele trouxe aqui e tentou trazer de uma forma bem objetiva o resumo da ideia do autor daquela obra. Então aqui não há uma subjetividade explícita do resenhista, apenas um resumo da ideia do autor na obra resenhada. Segundo capítulo trata dos pressupostos filosóficos do método científico, destacando as características do positivismo lógico, segundo o qual o conhecimento factual empírico deve ser obtido a partir da observação pelo método indutivo, bem como as críticas aos positivistas, cujo objetivo central é justificar e legitimar o conhecimento científico
estabelecendo os fundamentos lógicos e empíricos. Nesse capítulo são discutidas as proposições de Karl Popper, então ele diz qual é o objetivo do segundo capítulo, logo no início do parágrafo. Repara que parágrafo, gente, parágrafo é pontuação. Cada parágrafo tem um tema, né? Tem um capítulo. Parágrafo ele serve para isso. Muita gente tem dificuldade de fazer, de construir um texto porque não sabe, fica perdido. Assim, meu, tem que fazer parágrafo grande ou parágrafo pequeno? Vai depender. Cada parágrafo é um tema, um subtema, enfim, é uma divisão de um assunto. Então, o parágrafo ele ajuda, né, a cognição a entender melhor o conteúdo do texto inteiro. Neste capítulo são discutidas as proposições de Karl Popper e de Thomas Kuhn, e dos mais contemporâneos de Lakatos e Feyerabend. Snyder menciona que nos períodos chamados de revoluções científicas ocorre uma mudança de paradigma. Novos fenômenos são descobertos, conhecimentos antigos são abandonados e é uma mudança radical da prática científica e na visão do mundo cientista. A partir do final dos anos 60, a escola de Edimburgo defende que a avaliação das teorias científicas e seu próprio conteúdo são determinadas por fatores sociais. Assume as principais teses na filosofia da ciência e conclui que o resultado da pesquisa seria... O próprio parágrafo já tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução falando sobre o objetivo do segundo capítulo, o que o autor trouxe, né, que foi uma discussão filosófica dentro desse assunto, do método científico, e ele conclui que o resultado da pesquisa seria menos uma descrição da natureza do que uma construção social. Bom, essa foi a ideia aí trazida sobre o segundo capítulo da primeira parte. O terceiro capítulo busca estimular uma reflexão crítica sobre a natureza dos procedimentos utilizados na pesquisa científica. Trouxe aqui no início o objetivo do terceiro capítulo, destaca que a percepção de um problema deflagra o raciocínio e pesquisa, levando-me a formar hipóteses e a realizar observações. Importantes descobertas não foram totalmente casuais. Nem os cientistas realizavam observações passivas, mas mobilizavam-se à procura de algo, criando hipóteses ousadas e pertinentes, o que aproxima a atividade científica de uma obra de arte. Visando aprender o real e selecionando os aspectos da realidade, construímos tudo isso aqui é a ideia do autor do livro. Modelo de objeto a ser estudado, mas isto não basta. Há que se enunciar leis que descrevam seu comportamento. O conjunto formado pela reunião de modelos com as leis e as hipóteses constitui a teoria científica. Bom, ele trouxe que a ideia do autor no terceiro capítulo é trazer sobre o fazer científico, né? Provavelmente deve trazer alguns exemplos na história sobre cientistas, sobre suas descobertas, e mostra como ocorre o fazer científico, né? E a partir dessa junção desses processos já historicamente estabelecidos, né, criou-se aí um modelo com leis e hipóteses constituindo a teoria científica. Quarto capítulo. Gilman Snyder conclui a primeira parte da obra, comparando a ciência e outras formas de conhecimento, mostrando que tal distinção nem sempre é nítida. Então, o objetivo do quarto capítulo, né, o assunto principal do quarto capítulo, mostrando que tal distinção nem sempre é nítida e que aquilo que atualmente não pertence à ciência poderá pertencer no futuro. Apresenta críticas a áreas cujos conhecimentos não são aceitos por toda a comunidade científica, como paranormalidade, ufologia, criacionismo, homeopatia e astrologia. Na maioria das vezes, o senso comum formado pelo próprio conjunto de crenças e opiniões limita-se a tentar resolver problemas de ordem prática. Assim, enquanto determinado conhecimento funcionar bem dentro das finalidades para as quais foi criado, continuará sendo usado. Já o conhecimento científico, então, ele faz aqui no capítulo 4 uma distinção entre senso comum, entre o que é conhecimento senso comum e o que é conhecimento científico, dizendo que o que hoje não é conhecimento científico, né, pode se tornar no futuro. Já o conhecimento científico procura sistematicamente criticar uma hipótese, mesmo que ela resolva satisfatoriamente os problemas para os quais foi concebida. Em ciência, procura-se aplicar uma hipótese para resolver novos problemas, apenas seu campo de ação para além dos limites dos objetivos práticos e problemas cotidianos. Então, aqui, né, o autor parece que ele coloca a ciência aí, né, num pedestal, dizendo que, né, ela procura-se uma hipótese para resolver novos problemas, ampliando seu campo de ação. Ou seja, ela sai do mundo comum, do mundo cotidiano, do mundo prático, para resolver problemas que são além, né? Coloca a ciência, como diz Bruno Henrique, no outro patamar. Na segunda parte do livro, Alves Mazzotti discute a questão do método nas ciências sociais. Aí já está falando sobre ciências sociais especificamente. Né? A primeira parte falou sobre a metodologia, o método científico, né? A teoria científica. E a segunda parte já está aplicando, né? Já está especificando, né, a metodologia científica dentro das ciências sociais. Discute a questão do método nas ciências sociais com ênfase nas metodologias qualitativas, analisando os fundamentos. Coloca que não há um modelo único para se construir conhecimentos confiáveis e sim modelos adequados ou inadequados ao que se pretende investigar e que as ciências sociais vêm desenvolvendo modelos próprios de investigação, além de propor critérios para orientar o desenvolvimento da pesquisa, avaliar o rigor dos procedimentos e a confiabilidade das conclusões que não prescindem de evidências e argumentação sólida. Então, na autora aqui, né, o Rezende já está dizendo que a autora começou a segunda parte do livro, né, discutindo que nas ciências sociais nem sempre é possível aplicar toda a objetividade do método científico das ciências naturais, por exemplo, já que nas ciências sociais nem sempre é possível ter evidências claras, objetivas e argumentação sólida, né? Então deixa claro que as ciências sociais elas têm seus métodos específicos para avaliar um trabalho, uma pesquisa. Capítulo 5 analisa as raízes da crise dos paradigmas, situando historicamente a discussão sobre a cientificidade das ciências sociais, enfatiza fatos que contribuíram para estremecer a crença na ciência, como os questionamentos de Kuhn nos anos 60 sobre a objetividade e racionalidade da ciência, da retomada das críticas da Escola de Frankfurt, referentes aos aspectos ideológicos da atitude científica dominante. Mostra que os argumentos de Kuhn relativos à impossibilidade da variação objetiva de teorias científicas provocam reações opostas, a saber, tomadas as últimas consequências levaram ao relativismo, representado pelo vale-tudo de Feyerabend e pelo construtivismo social da sociologia do conhecimento. De outro lado, tais argumentos foram criticados à exaustão, visando indicar seus exageros e afirmando a possibilidade de uma ciência que procure a objetividade desconfundida com certeza. Então, o capítulo 5 traz um pouco sobre a discussão que há dentro da comunidade científica sobre a autenticidade ou não, né, dos modelos das ciências sociais, em que haveria um possível vale-tudo, já que, né, não tem como se ter evidências sólidas, então nas ciências sociais tudo que eu dizer está valendo,
e trazendo a oposição, né? Não, é possível sim fazer ciência dentro das ciências sociais, diferenciando, né, o que seria objetividade do que certeza. Então, novamente, resumo. Se você reparar essa resenha, né, ela está procurando fazer primeiro um resumo de todos os capítulos e para depois sim trazer uma valoração sobre a importância da obra. Capítulo 6 apresenta aspectos relativos ao debate sobre o paradigma qualitativo na década de 80. Inicialmente caracteriza a abordagem qualitativa por oposição ao positivismo, visto muitas vezes da maneira ingênua. O Quat denuncia a confusão na área. Guba denomina um novo paradigma deconstrutivista e Patton capta o que há de mais geral entre as modalidades incluídas nessa abordagem, indicando que seguem a tradição compreensiva ou interpretativa. Então, o capítulo 6 vai falar um pouco mesmo sobre debate da questão do qualitativo, né, das pesquisas qualitativas na década de 80. Capítulo 7 trata da Conferência dos Paradigmas Alternativos, em 1989. Então já está trazendo nas ciências sociais, né, como tem seus modelos alternativos de fazer ciência, vem falando sobre uma conferência que foi feita em 89. Então abre o parágrafo trazendo esse tema e aí vai enumerar o que foi abordado pela autora sobre esse tema. Eles são apresentados como sucessores do positivismo: construtivismo social, pós-positivismo e teoria crítica. Encerrando a obra, o capítulo 8 realiza uma revisão da bibliografia, destacando 2 aspectos pertinentes à pesquisa. Então trouxe logo no início do parágrafo o objetivo, que foi do capítulo 8, e novamente, né, enumera aí, traz duas separações sobre os aspectos importantes desse capítulo. Análise de pesquisas anteriores sobre o mesmo tema e sobre temas correlatos. 2. Discussão do referencial teórico. Sendo a produção do conhecimento uma construção coletiva da comunidade científica, o pesquisador formulará um problema situando-se e analisando criticamente o estado atual do conhecimento em sua... Aqui ele está trazendo um pouco também, né, do que a autora, né, fala sobre esse fazer científico, esse fazer ciência, ou fazer pesquisa, né? Nessa análise bibliográfica, a análise bibliográfica ela é uma parte do fazer científico, em que você recolhe o que já foi dito, o que está sendo dito, os principais autores, os principais teóricos, faz um diálogo, né, levanta os pontos principais desse tema sobre o qual você está se debruçando, com base nesses principais autores que estão falando sobre isso, para aí sim você situar o seu tema, situar o seu objeto de pesquisa. Então, o pesquisador formulará um problema situando-se e analisando criticamente o estado atual do conhecimento em sua área de interesse, comparando e criticando abordagens teórico-metodológicas, avaliando o peso e a confiabilidade de resultados de pesquisas, identificando pontos de consensos, controvérsias, regiões de sombra e lacunas que merecem ser esclarecidas. Se posicionará quanto ao referencial teórico a ser utilizado e seguirá o plano estabelecido. Então, está dizendo basicamente o seguinte: eu quero falar sobre, né, girassol vermelho, né, o tema aí dentro de biologia, girassol vermelho. Vamos ver o que se está falando, o que já foi falado sobre girassol vermelho. Aí vai lá recolher várias pesquisas, várias obras, pode fazer um levantamento mais histórico ou um levantamento mais contemporâneo sobre o que se fala sobre girassol vermelho e tentar explicar o porquê que são poucos os girassóis vermelhos e são mais, né, existem mais girassóis amarelos. Por que pode às vezes nascer um girassol vermelho no meio de vários girassóis amarelos? E vou procurar, dentro dessas pesquisas levantadas, saber o que se fala sobre isso. E dentro do que se fala sobre isso, quais são os pontos de vista ou explicações que cada autor, cada pesquisa fala. Tendo isso já resumido, né, eu vou tomar uma posição sobre esses pontos e a partir dessa minha posição vou escrever com base na pesquisa que eu começar a fazer, ou já estiver, né, eu estiver pretendendo fazer sobre o girassol vermelho. Então eu tenho uma teoria que nenhum deles propôs. Então claro que com base no que eles propuseram, vou fazer experimentos para comprovar se a teoria, né, o que eu evidencio lá, tenho como evidências, se ela tem sentido ou não, se ela tem a ver com as teorias, se ela explica melhor do que aquelas outras teorias, se ela é uma vertente daquelas teorias, ou seja, vai inserir a sua pesquisa dentro daquele diálogo que já tem sido feito. É como um bate-papo. Imagina, vamos trazer para algo bem mais próprio, né, bem mais do cotidiano, bem mais fácil, né? Os assuntos aí, né, polêmicos, política, futebol e religião. Quando amigos se reúnem para falar sobre política, futebol e religião, cada um tem uma opinião. E aí, imagine que tem uma pessoa que está 10 minutos ouvindo, 1 hora ouvindo, vários pontos de vista, né, de 3, 4 amigos, sobre política, futebol ou religião. E aí, no final, ele fala, olha só, tem um ponto de vista, eu acho que é isso, 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 que tem a ver com o que João falou, e que é isso, André, que você falou, ele pode, na verdade, ser mais aprofundado, ser explicado por causa disso, disso, disso. E aí, por fim, esse problema todo que está sendo causado, se vocês repararem, tem mais a ver com aquilo outro do que isso aí. Pronto. Peguei todo o debate, me posicionei sobre esse debate, acrescentei uma opinião que tem a ver ou não, que explica melhor ou não os pontos de vista que já foram trazidos. Isso é fazer ciência. E aí continua. Agora sim, já que resumiu todas as duas partes, né, da escrita dos dois autores, agora já começa aqui a parte de crítica da resenha. Com estilo claro e objetivo. Acho que é e objetivo. Os autores dão esclarecimentos sobre o método científico, então aqui já trouxe, né, já está trazendo um ponto positivo, estilo claro e objetivo. Dão esclarecimentos sobre o método científico nas ciências naturais e sociais, exemplificando e impulsionando reflexão crítica e discussão teórica sobre fundamentos filosóficos. Abriu, né, esse parágrafo, então, retomando os objetivos dos autores ao escrever a obra.
Os exemplos citados amplamente nos auxiliam na compreensão da atividade científica, né, e nos possibilitam analisar e confrontar várias posições, a fim de chegarmos à nossa própria fundamentação teórica, decidindo-nos por uma lista de pesquisa. E aí diz, está retomando também um pouco da estrutura dentro do objetivo dos autores. Os autores escreveram isso, trouxeram exemplos que nos ajudam a isso, mostram-nos imensa possibilidade de trabalhos que existe no campo da ciência, além de nos encaminhar para exposições mais detalhadas a respeito de determinados tópicos abordados, relacionando autores e bibliografia específicos. Então, trazendo mais aqui uma contribuição dessa obra resenhada. Não se trata de um simples manual com passos a serem seguidos, mas de um livro que apresenta os fundamentos necessários à compreensão da natureza do método científico nas ciências naturais e sociais, bem como diretrizes operacionais que contribuem para o desenvolvimento da atitude crítica necessária ao progresso do conhecimento. Então aqui esse parágrafo inteiro está retomando o objetivo da obra, a estrutura da obra e a contribuição da obra, né, de como essa obra foi feita. Ela não é um guia, mas ela serve para a gente refletir sobre como a gente pode fazer a pesquisa. E aí, já partindo para o penúltimo parágrafo. A obra fornece subsídios à nossa pesquisa científica, também trazendo aqui seus critérios, né, sua avaliação crítica. Quando ele diz, né, que fornece subsídio, ele está trazendo ponto positivo. Opa, está trazendo informação, conteúdo, trazendo coisas importantes. À medida que trata dos principais autores protagonistas da discussão, construção do método científico na história mais recente, reportando-se a esclarecimentos mais distantes sempre que necessário. Console dos conhecimentos está trazendo também, né, adjetivo aqui, ó, positivo, indicando aí, né, que a obra é uma obra boa, uma obra que vale a pena ser lida. Os autores empenham-se em uma argumentação que visa apresentar clara e detalhadamente, novamente, apresentar clara e detalhadamente são adjetivos positivos, as circunstâncias e características da pesquisa científica, levando-nos a compreender as ideias básicas das várias linhas filosóficas contemporâneas, bem como a descobrir uma nova maneira de ver a ciência e o conhecimento científico. A abordagem realizada pelos autores exige conhecimentos prévios para ser acompanhada. Então, aqui nesse parágrafo, que poderia ser dividido em dois, sem problema nenhum, posso transformar esse aqui em outro parágrafo, né, em que um parágrafo ele traz... fala sobre subsídios aí, sobre a importância, sobre a solidez dos argumentos que nos ajudam a formar um conhecimento científico próprio. E aí no outro parágrafo ele já poderia, né, começar, né, já poderia trazer esse separado. A abordagem realizada pelos autores exige conhecimentos prévios para ser acompanhado, como por exemplo saber diferenciar se conhecimento de informação, ter clareza sobre diversos tipos de conhecimento, reconhecendo o valor de cada um deles, além de diversas releituras e pesquisas quanto a conceitos, autores e contextos apresentados, uma vez que as conclusões emergem a partir de esclarecimentos e posições a respeito da não neutralidade e da tendência à verdade do conhecimento científico. Então está trazendo aqui um ponto que pode ser positivo ou negativo, dependendo aí do público-alvo. O público leitor tem que estar ciente de que a obra ela vai requerer um certo grau de instrução e de conhecimento da área, né? Então é um livro que talvez seja mais voltado para pessoas que estão aí no mestrado, um doutorado, ou pesquisadores da área, ou pessoas interessadas em conhecer mais a área, mas sabendo que é uma leitura de caráter mais específico, mais aprofundado do tema. Não é uma leitura superficial sobre metodologia científica. Vai requerer conhecimento mais aprofundado da filosofia do método científico. E, por fim, finalmente, com o estudo dessa obra, podemos amadurecer mais. Aqui já fica bem claro, né, o ponto de vista do resenhista, a opinião dele, a indicação dele já é bem evidente, bem claro. Com o estudo dessa obra, podemos amadurecer mais, inclusive para aceitar e até solicitar crítica rigorosa, que muito pode enriquecer nosso trabalho. É de grande auxílio, principalmente aqueles que desenvolvem trabalhos acadêmicos no campo, ao público-alvo. Então ele está dizendo, a obra ela é importante, ela é boa porque nos ajuda a crescer como cientistas, amadurece o nosso fazer científico sem nos deixar, né, na defensiva ou nos achando vitimados quando recebermos críticas, porque a gente já consegue ter, a partir dessa obra, uma visão mais ampla do que é fazer ciência. Então a gente vai entender de que a gente é só uma parte, né, do fazer científico, a gente não é detentor de toda a verdade, de todo o conhecimento, de toda a certeza, a gente é contribuidor, sujeito a críticas, né, a erros e acertos. É de grande auxílio, principalmente aqueles que desenvolvem trabalhos acadêmicos no campo da ciência. Então, essa obra é uma obra boa para quem é da ciência social e aos iniciantes no estudo de metodologia científica. Então, público-alvo dividido em dois tipos de pessoas. Pessoas das ciências sociais, e aí, ciências sociais é bem ampla, né? Letras, história, serviço social, teologia, filosofia, e por aí vai. E aos iniciantes da disciplina de metodologia científica, que também é uma disciplina separada, né? Um campo da ciência, a própria metodologia científica, né? O próprio fazer científico, ele é um campo de estudo separado. Então, são os dois principais público-alvo. Ficou nessa essa resenha, ela é bem segmentada, ela é bem mais tranquila de se ler, de entender a abordagem, a sua escrita, seu estilo, do que a anterior.